de DVD. Então, se eles não conseguirem visualizar algum vídeo, alguma coisa, esse material que eu estou usando em PowerPoint já está disponibilizado na primeira semana do AVA. Tá? Isso, e a gente só vai fazer a leitura. Esse poema aqui, É Preciso Caminhar Juntos, vocês encontram no livro texto. Porque é um poema que eu escolhi que tem muito a ver com a educação de jovens e adultos e com o papel de vocês enquanto professores. Mudar é um ato de coragem. É a aceitação plena e consciente do desafio. É trabalho árduo para hoje. É trabalho árduo para agora. E os frutos só virão amanhã. Quem sabe, tão distante. Mas quando temos a certeza de que estamos no rumo certo, a caminhada é tranquila. E quando temos fé e firmeza de propósitos, é fácil suportar as dificuldades do dia a dia. A caminhada é longa. Muitos ficarão à margem. Outros vão retornar da estrada. E assim mesmo, contudo, os que ficarem chegarão. Disso eu tenho certeza. Olhe bem ao seu lado. Estão com você os seus colegas de trabalho. Eles também têm problemas e dificuldades como você. E têm dúvidas sobre a mudança. Você poderá mostrar-lhes como sente e pensa a respeito das mudanças da organização na organização e nas pessoas. Não feche a janela em que você está debruçado. Convide seu colega para estar a seu lado. Para que vocês possam ter a mesma perspectiva, nós estamos com você a cada dia, tentando descobrir novas faces da mudança. Tenho certeza que, se assim procedermos, dentro de algum tempo estaremos convencidos de que não é tão difícil mudar. É um poema adaptado, né? O poema é de Antônio Ferreira de Andrade e ele tem muito a ver com a caminhada de vocês enquanto estudantes, né? E da caminhada trilhada pelos alunos de EJA também, por que não? Então, a gente começa a nossa discussão sobre educação de jovens e adultos falando um pouco até sobre evasão escolar. Muitas vezes o que acontece no curso de vocês. A gente começa com muitos alunos e formarão poucos. Então, que a gente firme o compromisso de levar os pais até o final. Assim como é firmado o compromisso na educação de jovens e adultos, de uma oportunidade que lhes foi negada, de levá-los até o final também. Tá? Então a gente faz essa analogia aí, de licença ao autor, para fazer essa comparação. Tá? Esse poema vocês têm no livro texto. E tem no slide que já está postado na sala do lado. A gente começa apresentando para vocês a emenda da disciplina. A emenda da disciplina é o que norteia todo o estudo que vai ser feito do componente curricular. A emenda de EJA diz o seguinte: nós vamos trabalhar com os princípios político-pedagógicos da educação de jovens e adultos, fazer uma discussão sobre a problemática da evasão escolar e da exclusão social do adulto, trabalhar com o planejamento e avaliação de aulas e atividades didáticas na educação de jovens e adultos, a formação para a ação na educação de jovens e adultos, estudo e análise de experiências práticas da educação matemática de jovens e adultos. Vocês vão perceber que o material de EJA, ele tem o 4º capítulo, que é um relato de experiências. Então, lá tem uma série de situações didáticas que foram desenvolvidas por professores de matemática que atuam na educação de adultos. Por isso a gente fala um panorama mais amplo e vai chegar à matemática, né? O objetivo geral do nosso componente curricular é apresentar o estudo de temas sociais, políticos e econômicos da atualidade que se destacam na educação de jovens e adultos, enfatizando construções de práticas educativas, em especial o ensino de matemática na EJA. Então, nós vamos falar sobre educação de jovens e adultos, mas vocês estão fazendo o curso de licenciatura em matemática. O nosso objetivo é chegar até lá. Então, vocês vão ter desde essa visão geral até o panorama fechado da matemática.
quando a gente fala em educação de jovens e adultos, parece que a gente está falando só de alfabetização. E hoje em dia, o conceito de alfabetização se amplia. E existe, inclusive, a alfabetização matemática, né? Que é você inserir o seu educando, inserir o seu aluno no mundo da matemática. E fazer que a matemática é prática no nosso dia a dia. Então, apesar de ser professora de língua portuguesa, ser coordenadora de uma escola pública aqui em Roraima, não atuo na EJA, mas já atuei, né? Já trabalhei com o ProJovem, a experiência que a gente tem é que os alunos, eles não gostam muito de matemática. Eles preferem a língua portuguesa, talvez por ser mais próxima deles. Então, o nosso papel é mostrar-lhes que ela é muito prática e ela é muito usável no nosso dia a dia. Então, eu preciso dela, eu preciso dessa educação matemática, né? Inclusive, essa visão da educação matemática, ela se abre no panorama histórico da EJA. Porque também o enfoque era dado só ao processo de alfabetização. E quando a gente fala do processo de alfabetização, a gente pensa em quê? Língua portuguesa, né? Na verdade, não é só isso que é abordado no componente curricular. Aqui nós vamos falar sobre as unidades do nosso material, do nosso livro-texto. O primeiro capítulo fala sobre a educação de jovens e adultos de uma forma geral, apresentando esses aspectos gerais para vocês. Primeiro fala da EJA como uma modalidade educativa, que antes não era, hoje ela é. Vamos ver o que mudou, qual foi a caminhada trilhada, né, dentro da educação de jovens e adultos, se chegar a classificá-la como uma modalidade educativa, ela faz parte da educação básica. Nós temos um breve histórico, fundamentos e objetivos da EJA. Temos o Plano Nacional para a Educação de Jovens e Adultos. Alguns desses documentos vocês encontram na íntegra no MEC, no site do MEC, no portal. Vocês podem baixar os cadernos de para poder estudar também. Tá? Eu fiz uma compilação. Eu li o material e selecionei aquilo que mais interessa para nós, mas nada impede de vocês, de repente, se apaixonarem pela educação de jovens e adultos e estudar mais a fundo para atuarem nessa modalidade da educação básica, tá? Tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Os textos apresentados nessa unidade, o primeiro é um breve histórico da EJA no Brasil. E, na verdade, esse texto ele vai servir como um ponto de apoio, um texto de apoio para a primeira atividade que vocês têm que apresentar na semana que vem, que é a construção de uma linha do tempo. Essa linha do tempo ela vai ser construída assim, ó. Vocês vão selecionar dentro do texto e de outros textos que vocês quiserem pesquisar, lá eu deixo bem claro, você pode pesquisar em outros artigos ou na própria internet, você vai destacar as datas e dizer o que aconteceu de importante naquela data para a educação de jovens e adultos. Aí você vai estar construindo uma linha do tempo. Construiu, salvou em PDF, postou no AVA para ser corrigido, tá? Então, vai desde a década de 30, agora mesmo nós vamos ver que é quando surge a preocupação com a educação de jovens e adultos no Brasil, até os dias de hoje. Não quer dizer que você tem que fazer ano a ano, não. Você vai selecionar aquelas datas que são mais importantes, tá? Não, ele não começou com o Mobral, não. Ele começou antes disso. O Mobral foi uma das partes, tá? O segundo texto é a diversidade cultural e a cultura letrada. É um texto que nós vamos discutir também, tá? Na unidade 2, nós vamos tratar sobre a evasão escolar e a exclusão social do aluno da EJA, porque o que a gente vê hoje em dia é assim, ó. O aluno não deu certo no ensino fundamental, não deu certo no ensino médio, ele vai terminar na EJA. EJA não é para isso. Seria preciso que se pensasse em uma política pública diferente para esses alunos que não se adaptam à escola regular. Né? Educação de jovens e adultos, ela vem para corrigir
uma função social em relação aos adultos que não tiveram, na época certa de escolaridade, oportunidade de frequentar, ou por um motivo ou por outro. E a gente vai discutir alguns desses motivos aqui hoje. Tá? O texto, nós vamos falar sobre evasão na EJA também, porque normalmente as salas começam mais cheias e depois as pessoas vão desistindo. Né? Então, a gente chama isso de evasão escolar. O texto 3 vai tratar de educação popular, desafio a democratização da escola pública, porque, na verdade, a escola pública deveria trabalhar numa perspectiva de democracia. Né? O texto 4 são 7 ações para combater a evasão na EJA. São sugestões, não quer dizer que você vai fazer aquilo e vai funcionar. Às vezes você acredita que uma dessas ações não seja interessante para ser desenvolvida lá no ambiente em que você trabalha, tá? Ou vai trabalhar mais tarde. O capítulo 3 vai falar sobre o planejamento, avaliação e formação de docentes para a educação de jovens e adultos. E aí eu trago para você, caro acadêmico, discussões sobre planejamento, atividades didáticas e avaliação na educação de jovens e adultos. Além das abordagens sobre o ensino, é também preciso destacar a formação do que atua na educação de jovens e adultos, pois há determinados aspectos que devem ser levados em consideração em relação à sua formação continuada. Então, você não vai dar aula para a EJA do mesmo jeito que você vai atuar no ensino regular. O professor de EJA tem algumas características específicas. Ele há que cuidar de alguns aspectos que a gente vai abordar aqui. Se vocês já quiserem adiantar a leitura, vocês podem ler os capítulos, não tem problema nenhum. Tá? São textos, pelo menos eu procurei colocar coisas bem interessantes, bem ligadas ao dia a dia de vocês, como professores e futuros professores. Nós temos uma atividade de pesquisa de campo. Eu já vou adiantar para vocês, porque essa atividade aqui ela é em grupo e ela valerá 10 pontos, o que vale a avaliação presencial. Vocês vão se reunir em grupo, vocês vão receber o curso de matemática, uma carta assinada pelo professor Lindeval, que é o coordenador do curso de vocês. Essa carta tem a função de apresentá-lo junto a uma instituição escolar que tem a modalidade EJA. Professora, é estágio? Não, não é estágio. É uma visita para vocês conhecerem um pouco desse universo. Então, essa carta vai justificar a presença de vocês lá. Junto com a carta, virão umas fichas. Essas fichas devem ser preenchidas lá na escola. Vocês vão observar uma aula de matemática na EJA. Vocês vão fazer uma entrevista com o docente ou coordenador. Vocês vão pegar essas respostas, digitar, junto com um texto final, que a gente chama de considerações finais, que foi aquilo que vocês perceberam. Porque nós vamos estudar aqui a teoria. Vamos confrontar com a prática, verificar se é realmente isso que está acontecendo lá. Né? Então, esse trabalho, ele valerá 10 pontos. E as fichas, já vou disponibilizá-las, vocês vão começar esse trabalho na nossa 5ª semana de aula. Depois da primeira avaliação. Então, mas vocês já estejam sabendo, comecem a se organizar em grupo. O grupo da maneira que vocês quiserem, tanto aqui quanto nos polos. Não é? Caracaraí, Pacaraima. Eu coloquei no máximo 5 alunos. Agora não faça individual não, que é mais interessante para vocês fazerem trocando ideias sobre aquilo que vocês perceberam. Por quê? Porque são 4 fichas. Se forem 4 pessoas, vocês podem ir todos ao mesmo tempo, cada um vai olhar um aspecto. Fica mais fácil para vocês fazerem essa visita só, atrapalha a rotina da discussão. Certo. Isso. Você vai ter que fazer. Você está sozinha, Vanessa? Aqui no
momento eu tô, mas eu tô junto com... Seu polo é lá. Isso. É lá que você vai observar. Isso. Então você Só pode que- formar o seu grupo lá. Só que uma grande dificuldade que a gente sente é que a gente não tem aluno, ou a gente não tem EJA lá. Se Creio você eu não que a gente só tem acelerações. vai numa classe de aceleração. Apesar de não ser EJA, é uma modalidade que agora tem que ser na aula de matemática, tá? Tá. O foco de você é na aula de matemática. Aí, assim, se, vamos lá, são alunos, a oferta junto com a turma nova, são bastante alunos. Vocês podem A gente pode fazer tudo na mesma sala? tudo na com a tem mesma uma sala de aceleração. É. Dê uma olhada nisso aí, depois você entra em contato comigo. Eu vou deixar aqui com vocês o e-mail e eu lhes oriento, tá? É melhor vocês procurarem saber e depois me falarem, se vocês não têm essa certeza. Pois é, porque O que seria interessante é vocês não irem todos ao mesmo tempo. Numa semana vai um grupo, na outra semana vai outro, né? Mesmo que seja a mesma sala, são aulas diferentes. da outra vez a gente teve dificuldade, tanto é que a gente foi para alguns lugares distantes, que tem comunidades indígenas, que tem EJA. EJA e projeto de assentamento. Só que para a gente fazer essa locomoção... Veja bem, agora eu quero que fique bem claro para vocês. O componente curricular é educação de jovens e adultos. Não pense você que você vai atingir o mesmo objetivo numa classe de aceleração. É para que vocês não fiquem sem fazer atividade. Certo? Agora, que é a mesma coisa, que tem o mesmo objetivo, realmente não tem, Pamela. Tá bom? Tá. Então, nós temos aqui, ó, atividade de pesquisa de campo, ela vem na quinta semana. Vocês vão visitar uma escola que ofereça a modalidade EJA. Por meio de fichas, o grupo deverá orientar-se e responder as perguntas apresentadas, preenchendo os dados solicitados. Essas fichas, eu nem fiz questão de postá-las em PDF. Eu coloquei no Word mesmo. Porque aí você pode baixar e você pode modificar. Em PDF você não modifica mais o movimento, o documento. Então é o único material que tem em Word, tá? Para vocês modificarem. Após preenchê-las, vocês deverão, em formulário específico, criar um texto no qual vocês apresentem suas considerações finais acerca da visita, dos dados coletados e da entrevista. Escrevam, no mínimo, uma lauda, uma página, né? E no máximo 2. No texto, confrontem as questões legais, vocês vão estudar um pouco da legislação de EJA, e as ideias expressas na proposta curricular para a EJA, com a realidade observada e o levantamento de dados da ficha que vocês preencheram. Escrevam em terceira pessoa e apresentem argumentos coerentes. Tá? O valor da atividade são 10 pontos. Agora, quando for uma atividade em grupo, eu vou pedir a vocês que façam o seguinte. Suponhamos, vocês duas são um grupo. Você posta a mesma coisa que ela, senão no dela vai ficar faltando. Então, tem 5 pessoas, igual. Não. Pode haver alguma confusão. Tá bem? Alguma dúvida? A gente vai voltar a falar sobre essa pesquisa de campo na próxima videoconferência, tá? Só para vocês saberem que vai ter. Já foram a campo? Já foram à escola visitar alguma vez? Então vai ser uma oportunidade boa. No quarto capítulo do nosso material, nós vamos trabalhar com um relato de experiências com matemática na EJA, como eu já adiantei para vocês. Busca-se aqui no quarto capítulo, do primeiro texto, convocar os educadores, de modo bem particular, os educadores de matemática, que já se comprometem com a política de inclusão e de garantia do espaço de jovens e adultos na escola, a torná-los, então, como sujeitos socioculturais nas suas mais diversas potencialidades. Isso é à disposição para reflexão
no delicado exercício do trabalho matemático a ser desenvolvido por meio de ressignificação de práticas pedagógicas da EJA. Então, é o trabalho, nosso objetivo é chegar até lá, no trabalhar matemática na educação de jovens e adultos. Aqui vocês têm uma descrição das atividades que vocês vão precisar fazer para me apresentar. A maioria delas é postada no AVA. Tem a data certa e essas datas para postagem já estão colocadas aqui. Agora veja, eu fui bem rígida no ambiente. Eu limito a meia-noite desse dia. A partir daí o aluno não consegue mais postar. Certo. Mas a gente grava e manda para lá, né? Eu tenho o pendrive. Isso. Tá certo. Mas eu estou aparecendo lá, porque só estou aparecendo os slides. Tá. Então, tá bom. Eu gostaria de avisar aos polos que esses slides que estão sendo disponibilizados aqui já estão no ambiente. Inclusive, temos colegas aqui em Boa Vista que baixaram e fizeram a impressão desses slides. Mas eles se encontram nos documentos do cabeçalho. Eu fiz uma apanhado geral. Está sendo gravada cópia de competência. Tá certo? Com a atividade número 1 é individual, é a produção de uma linha do tempo. Essa linha do tempo envolve a educação de jovens e adultos no Brasil. Vocês vão destacar as datas em ordem cronológica, né? Decrescente, aliás, crescente, e vocês vão colocar naquela data o que foi que aconteceu de importante. É uma linha do tempo. Ela pode ser construída na vertical, na horizontal, do jeito que vocês acharem melhor. Tá? Isso pode ser um livro-texto e pode ser também artigos ou documentos da internet. Inclusive, eu tenho em vídeo os aspectos cronológicos. Você deve postar no AVA essa atividade até fecha meia-noite. Tá? Vale 3 pontos. Número 2, atividade é uma atividade individual, é a síntese de um texto que está no livro-texto. Depois eu passo para vocês detalhadamente, lá já tem qual é o texto que vai ser transformado em síntese, um resumo, né? Com consulta ao material também, a postagem até o dia 31/3, também vão marcar para meia-noite. Atividade número 3, corresponde à primeira avaliação. Essa avaliação não vai professor daqui para aplicar, não. Ela é uma avaliação, ela é em grupo, tá? É a construção de um mapa conceitual. Vocês vão ter que fazer e postar no AVA. Vai contar com a nossa primeira avaliação. Vale 4 pontos, é com consulta ao material e a postagem até essa atividade avaliativa aqui, ela não tem segunda chamada, não. Vocês têm um tempo para postar. Então, vocês podem fazer dentro daquele tempo, né, a postagem do jeito que vocês quiserem. Lembrando que o horário da postagem encerra na data da postagem à meia-noite. Se tiver qualquer problema para postar, eu coloquei meu e-mail pessoal e os meus telefones aqui, vocês podem entrar em contato comigo. Então, vocês aqui quanto os polos. Número 4 é a nossa escola. Ela é a postagem. Mas, no final, vocês terão umas 2 semanas para postar isso aí. Vale 10 pontos. A avaliação
individual sem consumo material está marcada no calendário de vocês para o dia 5 de maio, às 20 horas, no próprio polo. Essas avaliações serão aplicadas pelos tutores e em Boa Vista e pelos professores. Coordenadores vão viajar para fazer essa aplicação de provas aí. Certo? Então fiquem atentos ao horário. Então, vocês estão percebendo ali que o valor atribuído são 30 pontos. Toma. Ó, 3, 3, 4, 10. Mais 10 da pesquisa. Ela vai ser a nota das atividades, 20 pontos, mais a nota da avaliação individual dividida por 3. A média para aprovação é 7. A média para se faça o exame de recuperação é entre 6 e 7 pontos. E aí a minha sugestão para vocês é que vocês façam todas as atividades, não percam os prazos, porque isso acaba dificultando a vida de vocês. EJA não é uma disciplina que seja pré-requisito, mas ela vai demorar, né, Pamela, a ser ofertada novamente, porque a gente não sabe quando vem outra. A gente não você está fazendo tudo, né? Ela não exige pré-requisito e não é pré-requisito. Só para poder. Para quem tem presencial, os pontos já está marcado 7 de maio. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada no calendário. O exame de recuperação, você tem que ficar com as médias entre 6 e 6,9, porque 7 já está aprovado. Então, não é 6 e 7, é 6 e 6,9. Tá? A avaliação presencial, e caso alguém venha perder, será encaminhada a fazer a avaliação de segunda chamada. Tanto numa quanto na outra, das duas avaliações, o conteúdo a estudar refere-se ao conteúdo abordado nos capítulos de 1 a 4. Então, a avaliação presencial de vocês, aquela que acontece de 5, ou assim, envolve tudo que nós tratamos. E vocês podem verificar, vocês receberam as videoaulas? Pois é, o material das videoaulas que está em slide eu coloquei como resumo da semana para vocês já irem estudando. É aquilo que está apresentado nas videoaulas. O material das videoconferências, como eu fiz hoje, eu vou procurar postar antes da videoconferência, porque aí vocês já podem ler, já podem estudar e têm condição de participar mais da aula. Tá bem? Caro aluno, você não está sozinho na caminhada. Como oportunidade de oferecer mais uma forma de mantermos o nosso contato e caminharmos com uma aprendizagem significativa, eu apresento o meu e-mail pessoal e os meus telefones para contato. Vocês podem anotar. Esse é meu e-mail pessoal. Se você tiver qualquer problema com relação à postagem, entre em contato comigo, converse com o seu tutor à distância, porque uma vez fechado o prazo, você não consegue mais postar, não é? Então, aconteceu algum problema, principalmente nos polos, né, que estão aí com dificuldade de acesso, hoje estão com dificuldade de transmissão, entrem em contato. E aí a gente tem 3 números de telefone. O primeiro é Vivo, o segundo é TIM e o terceiro é Claro, que pega no interior quando eu não estiver aqui. Porque às vezes eu vou para Alto Alegre e lá vocês conseguem falar comigo na própria fazenda, tá? O primeiro, eu terei mencionado com você sobre a troca de experiência e as suas dificuldades de postagem também, ou seja lá o que for. Agora sim, gente, não deixa para a última hora. Procura o mais rápido possível.
mais próximo da data da postagem, para vocês não atrasarem. Vocês sabem que na educação à distância, a disciplina que vocês têm de postar as atividades, ela tem que ser muito maior, né? Porque senão vai acumulando atividades aí, certo? Bom, com isso nós terminamos a nossa primeira apresentação. Tiveram um panorama geral do que a gente vai falar e eu gostaria de saber se tem alguma dificuldade. Vocês não compreenderam algumas das explicações aqui. Agora é a hora, né? Alguém falou comigo que as dúvidas iam surgindo. Agora é a hora. Posso? O que você precisa? O número do telefone? Você quer o quê? Vivo, TIM ou Claro? Os três? 9122. Esse é o telefone da Vivo. Deixa eu falar porque estão com dificuldade de visualizar o slide, não é? O telefone da TIM é 8114-0584. Pode mandar mensagem. O telefone da Claro é 8401-8887. Isso, manda um liga que eu retorno. Não tem o WhatsApp. Faça. É melhor você falar aí. Quando as disciplinas do semestre passado, os professores da disciplina do semestre passado falavam que iam deixar as atividades abertas até a meia-noite, o que acontecia? Eles colocavam às 0 horas do dia 15. Só que aí, como alguns alunos interpretam, que é no dia 15 para o dia 16 até 0 horas. E realmente era assim. Não é. É a 0 horas do dia 15. Ou seja, do dia 14 para o dia 15. Entendi. Né? Então, aí o que outros faziam para não ter esse problema? É até o dia 15, então, até as 3h55, dia 15, que é para... Tudo bem, eu vou apertar para vocês não terem problema. Não, eu não sei. Até 0 horas. Né? Aí tem gente que não, né? Até o dia 15. Então, pode deixar vocês não terem problema. Anotou o e-mail? Então tá. Olha, eu sou uma pessoa muito acessível. Vocês conseguem falar comigo com a de grande, tá? Pra mentir. Também que me ficar pegando muito deles também. Comigo, entendeu? Pode fazer o pessoal fazer essa atividade aí. Aí, vejam bem, eu só tenho um problema pela manhã. Pela manhã eu trabalho lá na escola Ayrton Senna. Lá na escola Ayrton Senna, deixa eu explicar para vocês. A cobertura dificulta. Então, se você pela manhã, a caixa postal, já que eu estou na escola. Então, é mais uma mensagem. Tá bom? Então tá. Vamos passar para o segundo PowerPoint, que esse nós vamos entrar realmente no conteúdo do capítulo 1. Que é o segundo PowerPoint que está postado lá. Tá? Depois tem uns vídeos para complementar. Esse mesmo. Não. Pode passar para o PowerPoint. Depois a gente volta nesse vídeo. Melhor. No interior ninguém entendeu? Então tá bom. Bom, então nossa primeira videoconferência de educação de jovens e adultos, nós vamos tratar dos aspectos gerais, né, dessa modalidade. Aqui nós temos o código da nossa disciplina. Aqui é a
Educação à distância matemática 0,50 é o número da disciplina, né? Então vamos começar. A gente começa a tratar a respeito da EJA apresentando para vocês um artigo da Constituição Federal de 88, que diz o seguinte, que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Então, se a gente fosse realmente levar ao pé da letra esse artigo 205 da Constituição, eu acredito que muita gente ia para a cadeia. Porque a gente tem muitas pessoas que não estão dando oportunidade para colocar em prática esse direito que ele tem, às vezes, a própria família. Eu sei que com 9 anos, o aluno some da escola e você, como professor ou como coordenador, você tem que andar atrás da família. Hoje em dia, tem algumas tentativas, né, de manter o aluno na escola. Bolsa Família, Bolsa Escola, ele é obrigado a frequentar para a família receber. Mas o que acontecia antigamente? Eles não tinham condição de manter o filho na escola, porque precisava daquela mão de obra do filho. Então, ele ficava à margem da sociedade para fazer educação de jovens e adultos. A gente teve muito depoimento interessante aqui, que aqui em Boa Vista a gente tinha alunos que faziam matemática e que para chegar ao nível superior tinham feito EJA. Então eles acabaram colocando algumas das suas frustrações aqui. Uma delas colocou até uma questão que vai ser levantada aqui, que é a questão da mulher. A família não deixava a mulher estudar. Tinha que ajudar a mãe. Aí depois das mãos dos pais para as mãos do marido. Mas já não tinha casa para poder estudar. Então, muitas vezes ela tinha que procurar a modalidade da educação de jovens e adultos para completar essa escolarização dela. E nós sabemos aqui, ó, ela é direito de todos, dever do Estado e da família. Não é só dever do Estado. Dever do Estado oferecer e da família fazer frequentar, né? Mas nós vamos discutir o método da questão, porque às vezes tem família que precisa daquela mão de obra mesmo. É o EJA. O que é verdadeiramente EJA e com que intenção ela foi desenvolvida? Ela já teve várias intenções. Várias. E posso dizer a vocês que ela não consegue alcançar as intenções que ela tem. Ela veio como uma oportunidade de ampliar as oportunidades educacionais que pessoas que ultrapassam a idade de escolarização regular. Tanto é que vocês vão ver adiante que para o aluno hoje em dia, para a pessoa frequentar a educação de jovens adultos no ensino fundamental, ela tem que ter no mínimo 15 anos. Menos de 15 anos não pode fazer EJA. E para o ensino médio são 18 anos. Você não começa repetidamente lá no ensino regular, não tem classe de aceleração, como a Pamela está falando para a gente ali. Também não é uma política pública que eu considero ideal, né? Mas ele vai para a educação de jovens e adultos, que normalmente uma série, né, é feita em 6 meses, ao invés de ser feita em 1 ano. Então acaba como um processo de aceleração.
Porque a educação de jovens e adultos, ela não tem o mesmo currículo, ela tem possibilidades que a educação regular não tem, ela é uma modalidade diferente. Outra coisa, normalmente ela é oferecida à noite, mas isso não é regra. Ela pode ser oferecida pela manhã ou pela tarde. A gente tem, a maioria das pessoas que fazem EJA trabalham. Nem todo mundo trabalha durante o dia, às vezes a pessoa trabalha à noite. Então deveria ter uma classe de EJA em outros horários. Você só consegue se você for à justiça. Já vi pessoas conseguirem matricular e conseguir até fazer funcionar uma classe de educação de jovens e adultos pela manhã, uma determinada escola aqui de Boa Vista, que não vai a gente falar o nome, mas a pessoa tem que ir ao Ministério Público e denunciar, porque na verdade é direito, né, que a pessoa tem. Diga, Pamela. Fale aí, Pamela, queremos te ouvir. Está desligada, eu acho. Você fez EJA, Pamela? Ah, visitou, né? Aí, lá no instituto, e era, além de ser EJA, técnico, que era EJA ensino médio, curso técnico, e era EJA alternância. Então, assim, eu só estou falando assim, que tem várias modalidades, como a senhora está falando. Tem. Então, a gente pode encontrar várias Exatamente. dificuldades, ou então várias... Agora, um dos objetivos da EJA não é só formar conteudisticamente, é também a educação profissional. Então, normalmente, é um técnico que possa dar para ele uma profissão. Às vezes, ele já tem essa profissão, ele está buscando só a formação. O que não foi, que ele não teve oportunidade, na verdade, não teve oportunidade de frequentar na idade certa. Tá? Exigência de justiça social. Então, essa modalidade vem para tentar corrigir uma injustiça social. Aqueles alunos são deixados à margem, são marginais, são marginalizados. Tudo aquilo que é deixado à margem de uma sociedade é marginal. Não estou falando marginal no sentido de ser mau elemento, não. Marginal no sentido de ser deixado de lado. Tudo aquilo que é deixado à margem é deixado de lado, né? O sentido literal da palavra é esse. Então, a justiça social oportunidades educacionais que não se configure como mais uma experiência de fracasso e exclusão social. Ah, a família não deixou ele frequentar na idade certa. Não. Vocês imaginam uma pessoa de 20 anos numa sala de alfabetização regular. Ela ia se sentir muito mais constrangida do que ela se sente indo para a EJA. E nós não nos enganemos. O aluno que frequenta a educação de jovens e adultos, na maioria das vezes, ele sente vergonha por estar estudando com certa idade. Às vezes ele vai fazer EJA num bairro longe da casa dele, que é para ninguém descobrir que ele está estudando. Mas ele está buscando. Então a gente tem uma série de situações e nós, como educadores, precisamos de uma certa sensibilidade. Porque esse aluno, às vezes ele não vai chegar na hora certa. Às vezes ele leva os filhos, então às vezes a escola oferece uma creche para deixar o filho lá enquanto ele estuda. Senão ele não vai estudar. De novo, ele vai ficar à margem. Normalmente, no final da aula, porque ele não dá conta, ele precisa trabalhar. Então não é que ela seja mal feita, mas já que ela é flexível, ela tem uma tem um currículo diferente, ela pode ter isso. Essa modalidade de ensino pode, perante a lei. Tá? É algo pouco conhecido, educação de jovens adultos, a maioria dos cursos trabalha superficialmente. Sabe-se mais sobre as amarelas do que sobre as virtudes. A gente sabe mais dos defeitos da EJA do que daquilo que deu certo. Mas vocês podem ter certeza que essas experiências que eu coloquei para vocês no capítulo 4 são experiências muito significativas e são experiências vitoriosas, tá? Na educação matemática da EJA.
Consequências dos males, aliás, é produto da miséria social. A educação de jovens e adultos. Ela vem da miséria social. Normalmente você não vê uma pessoa de classe média, né, numa sala de... A não ser que sejam aquelas situações do aluno que não se adaptou ao regular e que a EJA aceita. Às vezes ele está ali só para concluir, né? Consequência dos males do sistema público regular de ensino e das precárias condições de vida da maioria da população. Então, às vezes, a própria população não tem condição de frequentar na idade certa. Precisa ajudar a família. Às vezes a família viaja. Sou mineira, então tem a época da panha de café em Minas Gerais. Então, existem algumas localidades nos municípios que adaptam as férias ao período da panha de café, senão a criançada sai toda para ajudar os pais. Os pais vão para a panha de café, como é que eles vão ficar sozinhos para poder estudar? Isso é permitido? É permitido sim, para o município se adaptar a um calendário agrícola, por exemplo, né? Para aquela criança. Não foi feita a adaptação no calendário escolar por causa da Copa? Imagina por causa da panha de café, né? É uma crítica, né, gente? É uma educação para pobres. Não quer dizer que ela foi criada para isso, é porque a gente não vê outra classe social ali dentro da EJA. Normalmente são aquelas pessoas que mais precisam, né? Para jovens e adultos das camadas populares, para aqueles que são a maioria na sociedade do terceiro mundo, para os excluídos do desenvolvimento dos sistemas educacionais de ensino. Quem diz isso não é a professora Adriana. Quem diz isso é esse autor aqui, ó, Sérgio Haddad, né? Em 1994, na página 86 do livro. Tá? Os jovens e adultos trabalhadores lutam para superar suas condições precárias de vida, que seja com respeito à moradia, saúde, alimentação, transporte, emprego ou qualquer outra dificuldade, que estão na raiz do problema do analfabetismo. Então eles acreditavam assim, que o analfabetismo é gerado por essas pessoas, não é? São essas pessoas vivendo nessas condições precárias é que geram o analfabetismo. A culpa não é dele. E ele achava que a culpa era do analfabetismo. Por isso o Mobral surgiu. O Mobral acreditou que ele fosse acabar com o problema da miséria no Brasil, que ia alfabetizar. Não era isso. O analfabetismo é um produto da miséria, é um contrário. O analfabetismo não é uma questão pedagógica, é uma questão essencialmente política. Mas como esse aluno vem para a sala de aula, você, como alguém que fez licenciatura e que vai atuar, ele passa a ser sua responsabilidade também. Né? O analfabetismo é a expressão da pobreza, consequência inevitável de uma estrutura social injusta. Vocês vão ver muita injustiça. Por isso que eu quero que vocês visitem a Escola Campo numa modalidade de EJA. Então, às vezes, você vai falar assim, ó, às vezes o professor manda fazer uma atividade diferenciada, uma atividade de recorte, uma leitura visual, o aluno acha que aquilo não é aula. Ele quer aquela aula que o professor está falando aqui na frente e o aluno está escrevendo e anotando aí. A ideia que ele tem de aprendizagem é essa. Então, vou tomar muito cuidado. Quem diz isso aqui é Moacir Gadol, página 38. 2011? 2011, desculpa. Página 38. Características da educação de jovens e adultos. Tem algumas particularidades, como professor eu preciso conhecer. Diversidade do público, ou seja, várias faixas etárias, gente de todo lado, uma classe profundamente heterogênea. Não é aquela coisa homogeneizada que está todo mundo na
idade, né? Todo mundo veio da escola, toda aquela turminha que já veio pronta da escola, ficou todo mundo junto. Vocês não vão encontrar isso na EJA. Tá? De variedade de modelos de organização dos programas, ó. Mais ou menos formais, mais ou menos extensivos. Então, eles vêm de todo lado. Pois não. A legislação educacional brasileira é bastante aberta. Então, quando eu falo que a EJA é uma modalidade muito flexível, é porque ela apresenta isso aqui, ó. Carga horária diferenciada, as aulas podem ser menores, ela precisa ter 60 minutos, 45, às vezes ela tem menos que isso. A duração do curso também, ó, não é um ano letivo, é um semestre letivo. A lei faculta isso. E os componentes curriculares desse curso. Entrando numa sala de ensino médio regular. Ensino técnico. 3 aulas semanais fazendo uma carga horária anual de 120 horas, o aluno da EJA não faz nem a metade disso. O aluno vai ter 120, divide isso por 6 meses, e às vezes com uma carga horária menor. Ele vai ter menos horas. Tá? É uma proposta curricular específica e diferenciada, que não adianta eu apresentar para vocês aqui, porque ela pode variar de uma escola para outra. O que vai determinar essa proposta pedagógica? O projeto pedagógico. Uma escola que tenha modalidade EJA, vocês podem pedir para ver o PPP, onde é que fala da EJA ali? O que eles estudam na matemática da EJA na primeira série do ensino médio? Já que não é aquilo tudo que um aluno regular estuda. Eles priorizam, né? Aquilo que realmente ele vai precisar. Bom, a evolução da EJA no Brasil. Isso aqui é uma linha do tempo. Vou falar sobre a evolução da EJA no Brasil. Só que aqui eu peguei pouquíssimas datas. Você vai pegar mais significativos. Ó. A educação básica de adultos começou a delimitar o seu lugar na história da educação no Brasil a partir da década de 30. Não quer dizer que ela tenha começado na década de 30, mas é quando ela começa a ter autonomia, é quando ela começa a caminhar pelas próprias pernas. E EJA faz parte da educação básica, que é aquela que começa lá na pré-escola e vai até o ensino médio. O pensamento e a proposta pedagógica de Paulo Freire trabalha com a educação popular no início dos anos 60. Não tem como falar de educação de jovens e adultos sem falar de Paulo Freire. Não quer dizer que ele tenha trabalhado somente com isso, não. Ele trabalhou com a educação de forma primorosa, mas ele teve um peso muito grande na educação de jovens e adultos. Ideias dentro das pedagogias que vocês vão conhecer mais tarde. Eu não tenho como falar em sem falar com o Freire. Tá? Ele começa em 1960. Antes, era apontado como causa da pobreza e da marginalização. O analfabetismo passa a ser interpretado como efeito da situação de pobreza gerada pela estrutura social, aquilo que eu falei com vocês. Eles acharam assim, porque a pessoa é analfabeta, ela é pobre. O analfabetismo traz como consequência a pobreza. E na verdade não é isso. Eles começaram a perceber que pobre traz como consequência o analfabetismo. É o contrário, porque não tem tempo de estudar, precisa sobreviver.
Né? Então, ele vai mudar essa condição de estudo. É isso que eu tento propor. Né? Hoje em dia a gente tem até alunos estudando fora do país, bancado pelo governo federal. Fazendo pesquisa lá fora. Tem uma sobrinha que está na Inglaterra, bancado pelo governo federal. É uma pessoa que não teria condição de ir à universidade. E está estudando na Inglaterra. Vai ficar 4 anos. Difícil conseguir, porque tem que fazer uma série de provas, né? Então, você tem que estudar muito, você tem que realmente se dedicar. Agora, se você tiver que sobreviver, é lógico que entre a sobrevivência e o estudo, você vai preferir a sobrevivência, né? Não tem nem que ter. É. Exatamente. Mas hoje em dia você quase não vê isso. É exigido o diploma. São exceções. Hoje em dia a gente já consegue ter uma pessoa nesse patamar. Né? Paulo Freire diz que a leitura de mundo precede a leitura da palavra. Alguém sabe me dizer o que ele quer dizer com isso aqui? O que é essa leitura de mundo? O que é essa leitura da palavra? Leitura da palavra é o processo de alfabetização, né? O que ele quis dizer para nós é o seguinte: o ser humano, ele entra na escola, ele já tem uma visão de mundo, ele já tem um conhecimento. E aquele conhecimento não pode ser deixado de lado. Então, a leitura experiência que ele tem de mundo não pode ser desprezada. Ainda mais se for um aluno de jovens e adultos. Olha o que ele já viveu. Mas ele não se considera diploma. Ele não é sabedor de tudo, nem que o conhecimento dele que ele tem é suficiente. Porque ele vai buscar o conhecimento escolarizado. Né? Na década de 80, vocês estão vendo que eu estou pulando de década em década. Nem coloquei todos os dados. Vocês têm um texto com essas datas completas no material de vocês e vocês podem pesquisar. Na década de 80, a experiência com EJA, ela se amplia. Há uma troca de experiência e a situação da proposta da EJA. Então, assim, como que eles já puderam Mobral e outras situações, eles sabem o que dá e eles abrangente de educação básica, crescente preocupação com a relação da iniciação matemática, em língua portuguesa, de alfabetização propriamente dita. A preocupação com a alfabetização matemática, pelas experiências que eles já tinham, começa a se revelar na década de 80. Muito recente, né? A LDB 93-94 de 1996 tem uma seção específica que até então não existia. Uma seção específica que trata sobre a educação de jovens e adultos. Essa seção diz o quê? Reafirma interesses excluídos, né, ao ensino básico adequado às suas funções. Então, adequado às suas condições. Não são as minhas de professor. É aquele flexível, ele chegar na escola, ele não às vezes tem isso. Ele tem uma creche lá para deixar o filho dele, uma sala onde as crianças podem ficar em recreação enquanto os pais estudam. Termina mais cedo, sai mais cedo, porque tem que se adaptar a ele. Dever do poder público de oferecê-lo gratuitamente.
na forma de cursos e exames supletivos. Tivemos, né? A lei alterou a idade mínima para 15 anos no ensino fundamental e 18 no ensino médio. Então, na verdade, que a lei determina. Eu já tive no exercício de uma menina de 16 anos fazendo ensino médio na EJA. Errado. A lei não garante isso a ela. Se alguém denunciar... nacionais para a educação de jovens e adultos vem por meio da resolução do Conselho Nacional de Educação e Conselho de Educação Brasileiro, né, número 1 de 2000, define que a EJA é uma modalidade de educação básica e com direitos do cidadão, afastando-se da compensação e suprimento e assumindo a de reparação, equidade e classificação, o que representa uma conquista e um avanço. Nessa lei de diretrizes e bases. Olha, em 80 eles começam a considerar a matemática. Em 96 eles começam a discutir isso aí. Exatamente. E vocês vão lá a campo, vocês não conhecem o que está acontecendo lá não, tá? Vocês vão para uma escola, né? Quando a gente diz a campo, vocês vão no campo de atuação de vocês, que é uma escola. Funções de educação de jovens e adultos. Ainda segundo as diretrizes, a EJA deve desempenhar 3 funções. A primeira função é a função reparadora. No âmbito de direitos civis, a restauração de um direito a eles negado. O direito é uma escola de qualidade. O direito é cursar a idade certa. Prevista lá na Constituição, no artigo 205 da Constituição de 88. Exatamente. Função equalizadora. O que seria isso? Relaciona-se à igualdade de oportunidades que possibilita oferecer aos indivíduos nova inserção no mundo de trabalho, na vida social, nos espaços da estética e nos canais de participação. A equidade é a forma pela qual os bens sociais são distribuídos tendo maior igualdade dentro de situações específicas. Então, assim, não é porque o aluno fez EJA que ele não pode ir para o superior. Pode sim. A escola dele tem EJA. Isso aí não pode ser usado como um elemento de discriminação para excluir do nível superior, por exemplo. Não pode ser motivo suficiente para excluir de um processo seletivo? De jeito nenhum. Então, essa equidade aqui, ele é colocado em pé de igualdade. Você pode concluir isso no meio da palavra do Enem. Se você está dizendo, você tem dinheiro. Você sabia disso? Se você tiver dizendo, não tiver um por Enem, não. Lá fala como se você tivesse estudado lá naquela escola. Não pode ser elemento de discriminação. Se ele conseguiu. Estou dizendo assim porque já havia direito e às vezes a gente manda. O aluno reprovou no ensino médio. Lá na escola credenciada, leva suas notas e pede a declaração por lá. Porque por aqui você não vai conseguir. Eu tenho experiência na minha família. Meu pai terminou ano retrasado e decidiu ano passado. Sobre, assim, pelo Enem e atrás da prova. Pois é. Minha irmã conseguiu agora em Minas Gerais. Porque ela engravidou e não teve no médio. Agora ela fez um prova bacana, instruir, ela foi lá. Certificado, ela saiu para o Instituto Federal. Porque é o Instituto Federal. Eu tenho que saber no município qual é a escola credenciada. Aí eu inscrição, eles acessam e aí eles me dão um certificado. Precisa ser publicado em diário oficial, né? A outra função que aí já vem
educação de jovens e adultos tem é a função qualificadora. Quando você fala, Pamela, olha, refere-se à educação permanente com base no caráter incompleto do ser humano, cujo potencial de desenvolvimento e de adequação pode se atualizar em quadros escolares ou não escolares. Então, só a escola regular que oferece EJA? Não. Acho que lá no SESI também. O SESI, o SESI, o IFE. Lá deles tem, né? A educação de jovens e adultos no Brasil. Vamos ver se vocês vão se assustar ou não. Esses dados eles foram retirados do IBGE e por meio do último censo que foi em 2011, tá? Nós já estamos em 2014. A taxa de analfabetismo da população de 15 anos, que é o mínimo para fundamental, ou mais de idade, caiu de 13,65% em 2000 a 9,6% em 2010. 10 anos diminuiu aí, quase 4 pontos, né? Em 2000, o Brasil tinha 16.294.189 analfabetos nessa faixa etária, ao passo que o dado de 2010 aponta 13.933.173 pessoas que sabiam ler e escrever. Eram idosos. Grande o número. Bem grande. Dos 1.304 municípios brasileiros com taxa de analfabetismo iguais ou superiores a 25%, 32 não oferecem o programa de educação jovens e adultos. EJA. É o que a Pamela está falando conosco lá. A Jari não tem, só nas comunidades indígenas. E eu te garanto que lá deve ter alfabeto para fazer EJA. Era uma coisa para vocês pleitearem, pelo menos uma classe de EJA. E outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês aqui para isso é o seguinte: na maioria das vezes, quando baixa na sua casa um pesquisador do IBGE, tem muitas pessoas que apresentam dados que não são verídicos. Pode falar. Exatamente. Se for um professor, né? É um direito, né? A gente já viu ali. Isso. O pessoal do interior pode falar também, casos poucos. Nos últimos anos, houve uma redução da taxa de analfabetismo no Brasil para todas as categorias de cor ou raça, mas existe ainda uma grande diferença. A taxa nacional de 9,6 em 2010. Neste grupo etário, os pretos e pardos tiveram percentuais de analfabetismo de 14,4% e 13%, respectivamente. De pretos, 14,4%. De pardos, 13%. Contra 5,9% de brancos, contra de menor porte. Até isso existe discriminação. Os dados de lá são do Brasil. O negócio pega. Pega, não pega? Características complementares da educação
adultos em Roraima. Também foram dados do IBGE. Pessoas de 15 anos ou mais de idade que frequentavam ou frequentavam anteriormente escolas de jovens e adultos cujo motivo era retornar aos estudos, 46%. Pessoas de 15 anos ou mais de idade que frequentavam ou frequentaram anteriormente escolas de jovens e adultos cujo motivo era diploma, 16,2%. Então, eles não querem diploma, eles querem pessoas de 15 anos ou mais de idade que orientar os estudos. É aquele ele não quer perder tempo de fazer um ano inteiro, 30,6%. Ou seja, acaba sendo uma política para quem precisa. Por isso que não atinge os objetivos. O público dos programas de educação jovens e adultos. Quem seria esse público? Que aluno você encontra lá? Olha aqui. Eles não frequentaram a escola regular por não conhecerem seus direitos à educação, por questões de gênero, dificuldade econômica da família, entre outros. Essa questão de gênero é assim. Aquela mulher que não pode estudar, não pode sair de casa. Essa questão de gênero é principalmente com a mulher. Visão de escola ofuscada pelo fracasso. Ou seja, vai, consegue aprender, aí não frequenta mais. Escola com cenário de exclusão e fracasso, falta de sintonia com a escola. Não adianta você falar que a escola se adapta a você. É você que tem que se adaptar com a escola. Infelizmente, essa é a terceira idade, tem gente que não consegue se adaptar. Autoestima baixa. Aquele aluno que acha que não sabe nada de participar, fica mais calado e o professor é que fala. Ele tem o que o professor fala como verdade absoluta. Os professores são verdadeiros. Por isso a gente precisa tomar muito cuidado, né? Para não negar a esse indivíduo mais um a trajetória escolar básica dos alunos de EJA. Alunos que iniciam a escolaridade já são de adultos trabalhadores. A maioria das pessoas que frequentam a EJA trabalham, nem que seja em casa. A mulher trabalha em casa, lava, passa, cozinha, cuida dos filhos. Ainda tem lá que arrumar uma rendazinha, né? Os adolescentes da escola regular com grande defasagem entre a idade e a série cursada, por uma questão de fracasso, né? Ou porque tem déficit de atenção, não se adaptaram ao sistema regular, tem várias reprovações nas costas. Também é um aluno com autoestima baixa. Acha que a escola não vai dar certo e não acredita muito naquela formação, não. Redução daqueles que não passaram em outra escola. É isso que está acontecendo. Se a EJA é para aquele aluno que nunca estudou ou está fora da faixa etária, porque não tem condição de cursar por um motivo ou outro, esses são os que menos a gente encontra na EJA hoje em dia. A gente encontra uma correção de fluxo, correção de idade, ou para ele entrar mais no nível superior, porque não se adaptou à escola regular. Tem aluno que fala coisa de deixa, professor, eu vou fazer EJA. Eu trabalho no ensino médio, eu escuto isso direto. Vou fazer EJA. Lá eu só preciso ir, professor. Basta eu entrar na sala, não preciso fazer nada, não. A ideia que eles têm é essa. Para você trabalhar com EJA, é preciso conhecer os sujeitos, que são os alunos, né? Professores que a compõem. A escola deve ser uma instituição que valorize os seus saberes, as suas culturas, os seus interesses e as suas expectativas da convivência nos diversos espaços sociais que esses setores estão inseridos. Eu preciso perceber que esse aluno tem alguma coisa para você. Esse ensinamento que ele traz
conseguir atingi-lo na medida do conteúdo que eu preciso passar para ele. Né? Torná-lo cidadão, ensinar ele a não ser passado para trás, discutir com ele algumas questões. Nem que seja no troco do supermercado, da padaria, que às vezes vem errado. Porque assim, não é que eu tenho que ensinar ele a ser melhor, eu passar para os outros, mas a ser justo. Né? Falamos dos sujeitos, falamos um pouquinho do educador, como é que esse aluno de hoje vai ver o contexto social. As agências educativas da sociedade contemporânea são recentes e estão relacionadas a diferentes dimensões da vida das pessoas. Que dimensão é? O trabalho, a formação social e política, a vida comunitária, as oportunidades de desenvolvimento cultural. Eu, às vezes, me deparo com algumas situações que eu não consegui entender. Eu trabalho no centro, lá no centro da cidade, né? E bem próximo de muitos monumentos históricos da cidade. Quando a gente sai com os alunos caminhando ali pela aula, conhecer a igreja, foi das mais antigas de Boa, eles conhecem. A prelazia, são turísticos, quem conhece e quem mora aqui não conhece. Nunca ouviu falar. Né? O mundo contemporâneo passa por revolução tecnológica, não é verdade? A formação de vocês é tecnológica. Quem não domina no computador não é difícil. As habilidades de vocês são todas distância, que está alterando profundamente a escola de trabalho. Então, às vezes, esse aluno da EJA, ele vem buscar essa formação tecnológica. Esse acesso que ele não tem, para ter melhores condições de vida. Será cada vez mais necessária a capacidade de se comunicar e de se explorar. Eu não gosto muito dessa palavra, não. Eu estava lá assim. Eu prefiro capacitar. Continuamente, de buscar e relacionar informações diversas. Hoje, se eu não sei se você... Ele tem mais do que trabalhar em 3. Cuidado quando você for falar alguma coisa na sala de aula e o aluno falar com você assim, professora, mas acontece isso assim, eu vou dar uma olhada e depois a gente discute. Não é assim. Eu não vou ter com ele. Às vezes tem informação mais fresca que a minha. Imagina, por mais que a gente proíba. A gente tem uma política, é outra questão. Nesse ponto, nos remetemos às exigências educativas que a sociedade nos impõe no âmbito político. Para falar politicamente de uma sociedade, a gente precisa ter acesso a um conjunto de informações e pensar uma série de problemas que apoiam as suas vivências imediatas e exigem um nível de instrução da cultura letrada. Eu garanto a vocês que, por si só, esses alunos lá da Majari, que não tem uma turma deles, eles não vão ter alguém que sabe levar para eles e falar, olha, vamos nos reunir aqui, vamos lá na representante da Secretaria de Educação e pedir uma turma de EJA para nós, é o direito. Se ninguém mostrar para eles esse direito, quantos direitos nossos ficam à parte, porque a gente conhece? Mas eu tenho direito disso, porque eu sou uma pessoa, vocês estão frequentando nível superior, eu sou uma pessoa que tem nível superior, mas não conheço todos os direitos. Vocês conhecem? Provavelmente. Mas, eu, enquanto cultural, para se ter acesso a muitos dos benefícios da sociedade moderna, é preciso ter domínio dos instrumentos da cultura letrada. Saber ler um jornal,
preciso saber, inclusive, assistir a um jornal e me comportar diante daquela informação. Isso é a cultura letrada. Né? Saber o que significa um dado percentual. É um índice alto ou é um índice baixo? Não é só porque o número é alto. Mas o que significa para nós? Cultural e a cultura letrada. Os jovens e adultos, eles já possuem algum conhecimento do mundo letrado. Olha o que Paulo Freire diz. A leitura do mundo precede a leitura do claro. Quer dizer, eles já têm alguma coisa para oferecer. Eles adquiriram breves passagens pela escola na realidade de atividades cotidianas. Então, eu preciso aproveitar essa informação que às vezes até de matemática. Às vezes ele é um jardineiro muito famoso. Ele não sabe medir, pesar. Mas ele sabe a quantidade de adubo que coloca numa planta para essa planta prosperar. Vamos transformar isso numa operação matemática? Uma vivência dele, uma operação matemática? Né? Pegar uma conta de energia elétrica, estudar com ele quanto que ele está gastando ali, quanto ele paga por quilowatt-hora. Para ele mesmo. Se você desligar ele, vai economizar tanto. Lá em física, não fala uma torneira pingando a noite inteira, um ponto de água disso, práticas do que podem ser estudadas dentro de atividades cotidianas e tem que ser assim, gente. Para perceber que ele também sabe. Para eu elevar a autoestima desse aluno. Porque senão ele vai desanimar na primeira avaliação que ele fizer e tirar nota baixa não aparece mais. Não estou dizendo para vocês que vocês têm que dar nota para ele. É criar condição para fazê-los adquirir o conhecimento. E valorizar esse conhecimento adquirido. As pessoas pouco letradas possuem muitos conhecimentos e úteis, elas são excluídas de outras muitas possibilidades que a nossa cultura oferece. Então, quando a gente não faz, a gente tem, eu já tenho uma que faz parte da gente. Tem assim com uma aluno da EJA também. As descobertas que ele faz precisam ser incorporadas no dia a dia para ele. Quem mostra isso para ele sou eu, enquanto professor. Tá? Os jovens adultos em escola. Quais seriam então as expectativas desses jovens adultos? O que eles buscam? Um dos motivos que levam os jovens e adultos à escola refere-se predominantemente às suas expectativas de conseguir um emprego melhor, com a formação. Mas as suas motivações não se limitam somente a isso. Tá? A prática pedagógica, enquanto professores, deve favorecer a participação do aluno, respeitar seus alunos, motivar e mobilizar para o conhecimento e aquisição do conhecimento, que partem das vivências e dos saberes dos educandos como cidadãos. Ele não paga a energia elétrica? Traz a conta de energia elétrica para a sala de aula como professor de matemática para vocês calcularem isso aí. Para que isso aconteça, é necessário que o docente da EJA consiga, a partir do saber e culturas dos alunos, sistematizar os conhecimentos que você tem adquirido. Então, você vai partir do que ele já sabe, da experiência que ele tem, e vai lançar o conteúdo matemático que você precisa.
difícil, né? Alunos. Você tem que, no início do ano, a escola obrigatoriamente coloca o professor para planejar. Como do jeito que ele não conhece? Você sabe quem vai ser aluno dele? Você sabe que ele vai mostrar para o aluno. Você planeja o ensino ou você planeja a aprendizagem? Você tem que planejar a aprendizagem. O objetivo não é para você, o objetivo é para o aluno. Ao final da minha aula, o aluno deverá ter o meu objetivo. Demonstrar a segundo grau. Esse. Né? Viu? Os objetivos gerais que os educandos da precisam ser capazes de fazer ao final, né? Seu curso. Dominar os instrumentos básicos da cultura letrada que lhes permitam melhor compreender e ter acesso a outros graus e modalidades de ensino básico e profissionalizante, assim como outras oportunidades de desenvolvimento cultural. Eu já tive aluno da EJA, na faculdade, que não se comparava com os alunos da regular. Tamanho era defasagem de conteúdo. Não tem noção. Como é que você vai tornar esse aluno, a pessoa repugir? Professora, não tinha jeito. Muito complicado aí. Empurrada de lá e não. Isso aqui, em melhores condições de desempenho e participação na distribuição de riqueza produzida. Pelo que faz. Quer ver uma coisa? Por exemplo, as empregadas domésticas. A maioria delas não tem instrução. Se tem instrução, não sabe usar essa instrução para conseguir o que quer. O salário é quanto? R$749. Acho que é 724. Eu acho que é 724. Tá? Então, 749 na categoria de Roraima. Mas coloquemos um salário de 724. Faça uma pesquisa para vocês. 44 horas semanais ganham menos que isso. E por lei não deveriam admitir que isso acontecesse. Né? Valorizar a democracia, desenvolvendo atitudes participativas, conhecer direitos e deveres da cidadania. Eu, como professor, preciso chegar a isso. Aumentar a autoestima e fortalecer a confiança na sua capacidade de aprendizagem, valorizar a educação como meio de desenvolvimento pessoal e social. Eu preciso atingir esses objetivos com eles. Tem alguma coisa de conteúdo aqui? Já fiz história portuguesa? Não. No último do capítulo 1. Isso aí era tudo no capítulo 1. Vocês podem ler que vocês vão encontrar as referências lá. Educar-se na prática da verdade é tarefa daqueles que pouco sabem. Por isso, sabem que sabem algo e podem assim chegar a saber mais. Em diálogo com aqueles que quase sempre pensam que nada sabem, para que estes, transformando o seu pensar, que nada sabem, saber que pouco sabem, possam igualmente saber mais. Quem diz isso? Paulo Freire. Defende muito essa igualdade
principalmente dos alunos de EJA. Existem alguns as os autores não conseguem desenvolver um método de alfabetização. Tá bom? Interessante a gente falar sobre isso também. Então, eu trouxe agora 2 vídeos para vocês. Um deles vai abordar um pouquinho esse universo da educação de jovens e adultos que a gente tem aqui, só para complementar. E o segundo é uma linha do tempo em PowerPoint que foi transformada no vídeo. Não é isso que eu quero de vocês, não. Só para ilustrar. Esses 2 vídeos eu não consegui postar no Ava porque eles são muito pesados, mas são vídeos do YouTube. Se vocês quiserem, vocês podem anotar o nome do vídeo e baixar direto, tá bem? Pode colocar. O vídeo 2, depois o vídeo 4. Começar de novo e contar. O interesse não vão ver, né? Comigo. Interessante essas imagens, porque ela acaba remetendo ao que a gente acabou de discutir, né? Não todos, assim, eu tenho mais vídeos, eu vou trazer mais ao longo das videoconferências para vocês. Essa é uma linha do tempo sobre a educação de jovens e adultos. É mais ou menos o tipo de exercício que eu quero de vocês. Só não precisa ser em vídeo, né? Deixa eu repetir. Você coloca o ano e um fato marcante daquele ano.
É porque o que é mais marcante em relação a ele é a partir da
Ele é muito grande. Não, eles vão gravar a videoconferência toda e eu vou pedir para colocar, tá? Mandar para lá para vocês. Pode, não tem problema não. Passa a passo todo. Se não tiver problema para você copiar. Né? Na nossa primeira videoconferência, visitarem telefone, e-mail, Ava, fórum, chat. Tá bom? Zap não tem. Não é Homo sapiens, não. É Homo Zap agora. Uma boa noite a vocês e aos polos que estão nos assistindo. Até a próxima oportunidade. Tá bom? Obrigada.